Olá a todos! Agora vamos para a nossa última mini aula e essa mini aula não podia ser diferente. Vamos falar sobre o ambiente contábil de gestão das organizações do terceiro setor. Lembro a todos vocês que ano passado, durante nossos encontros, conversamos sobre vulnerabilidades, inconformidade, como cumprir o regulatório, trouxemos exemplos práticos do cotidiano, fizemos cases para que vocês pudessem verificar como a sua organização está no capítulo contábil. Deixamos evidente a importância de ter uma contabilidade sólida e fortalecida, porque uma contabilidade sólida, consistente, com certeza só você, a sua entidade tem a ganhar com isso. Então vou trazer para vocês aqui, já lembrando desse regulatório. Tudo começa com cumprir. Temos que cumprir as normas contábeis. Existem regras contábeis estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade. E essas regras precisam ser observadas e contempladas. Então, vocês que trabalham com as entidades do terceiro setor, têm que saber se a sua contabilidade elabora os seus relatórios com base no regulatório contábil. E temos normas específicas. Então, trouxe aqui um regulatório mínimo aplicável ao terceiro setor, já chamando a atenção que nós temos uma norma específica, e é ela que está no centro, é ela que norteia, é o pilar estruturante de tudo que fazemos no terceiro setor. Essa norma chama-se ITG 2002. Então, os assuntos específicos do cotidiano contábil das organizações do terceiro setor é tratado nessa norma e precisa ser contemplado. Gostando ou não, nós temos que cumprir a norma do terceiro setor. Terceiro setor não é empresa de serviços, eu sempre digo isso a meus alunos e digo a vocês também. Terceiro setor não é empresa de serviço, não é microempresa, não é empresa do Simples Nacional. Terceiro setor é uma organização específica, tipificada juridicamente e tem regulatório contábil. Então, a TG 2002 traz isso para nós. Para os temas que são comuns ao cotidiano de qualquer entidade, esses temas eu trouxe outros regulatórios que são importantes e necessários serem contemplados, como, por exemplo, a estrutura conceitual básica da contabilidade, a norma a NBCTG 1000, temos agora NBCTG 1001 e 1002, NBCTG 07 e TG 2000. Então, temos alguns regulatórios importantes. Especificamente, nessa mini aula, eu vou chamar a atenção de vocês de alguns tópicos da ITG 2002, que é a ITG específica para entidades do terceiro setor, ou como o Conselho de Contabilidade chama, entidades sem finalidades de lucro. Trago aqui para vocês, ela começa explicando a quem deve cumprir essa norma. Essa norma ela é específica para as organizações que atuam, como organizações, fundações privadas, associações civis, sindicatos, federações, associações de assistência social, de saúde, de educação. Então, todas essas entidades, elas têm nesta norma as premissas para os temas específicos e particulares do cotidiano contábil do terceiro setor. Vou lembrá-los que essa norma não é aplicada a conselhos de classe, por exemplo, uma OAB, por exemplo, Conselho de Medicina, por exemplo, o nosso Conselho de Contabilidade. Então, o regulatório dos conselhos é outro regulatório, não é a ITG 2002, tá? Lembro que os temas específicos que essa norma traz refere-se a procedimentos de reconhecimento contábil, procedimento de registro das receitas e despesas, tipificação da receita. Poxa, Tânia, o que é isso? Tipificação da receita refere-se a isso. Vou mostrar a vocês. Reconhecimento da gratuidade. É um tema, gente, a gratuidade, que é muito comum nas organizações do terceiro setor. Numa empresa privada, você não vai ver isso muito forte.
Reconhecimento do trabalho voluntário é no terceiro setor que esse item é expressivo. Muitas organizações sobrevivem por conta do trabalho voluntário, que é altamente valoroso. E esse trabalho, a norma nossa do Conselho de Contabilidade estabelece que nós precisamos mensurar, registrar e demonstrar ele contabilmente. Então isso é muito importante fazer isso, é fundamental. Traz outros conceitos sobre a questão da recuperabilidade dos ativos, que antes dessa norma ser divulgada, isso não era tão expressivo. O conceito de contas a receber, do provisão para perda, valores incobráveis, anistiados e etc. Então essa norma ela vai trazer estes conceitos e orientações de como proceder com esses temas e outros, né? Chamando aqui novamente a atenção, né, sobre necessidade de adequação do plano de contas. O que é o plano de contas? Numa organização, uma entidade, o processo contábil, ele inicia pela concepção de um plano de contas. É onde vai ser qualificado tudo que aquela organização desenvolveu e para poder ser demonstrado na forma de relatórios. Então, esse plano de conta do terceiro setor, ele tem que ser específico e aderente à sua realização. Como exemplo, itens e fatos que ocorrem nestas entidades que merecem e precisam estarem destacados num plano de conta próprio para elas, são os aspectos da gratuidade, os aspectos do voluntariado, a questão da isenção usufruída. É só no terceiro setor que eu vou ter a qualificação de bens com restrição de uso e bens sem restrição de uso. Eu vou ter dinheiro, conta bancária com uso restrito e conta bancária que não tem o uso restrito. Captação de recursos da atividade. Então, essas práticas específicas, elas precisam estar demonstradas e detalhadas em um plano de contas próprio para esse modelo de entidade. Quando não acontece isso, né, quando a organização do terceiro setor ela não tem um alinhamento, né, na sua escrita contábil, quando o seu plano de conta ele não foi plenamente desenhado para esse segmento, às vezes ocorre de um plano de contas ser muito mais parecido de uma empresa de serviços. Eu já vi muito isso, turma, muito. E esse relato aqui para vocês é para que vocês tenham isso em mente. Pode ocorrer determinados problemas no cotidiano contábil. Eu vou mostrar alguns para vocês aqui. Olha, o custo das atividades, o reconhecimento dos custos das atividades e programas não estarem registrados separadamente. O que é isso? A entidade terceiro setor, ela capta recurso, ela recebe recurso para desenvolver várias ações e projetos. E a contabilidade, ela precisa espelhar esse registro detalhadamente. Muitos casos, esses registros não estão detalhados. É uma palavrinha que a gente chama no terceiro setor, segregados. Eles precisam ser registrados segregados. Então, esse é um dos problemas. Outro problema que nós temos visto muito ao longo desse tempo é a ausência de reconhecimento contábil do trabalho voluntariado e das gratuidades. Outra questão que traz vulnerabilidade, que traz dificuldade para a entidade. Outro problema é o não reconhecimento de eventuais contingências tributárias. Por exemplo, quando a entidade deveria reconhecer a provisão da COFINS sobre a receita da atividade não preponderante, porque a atividade não preponderante, não fim, está sujeita a COFINS. E a entidade muitas vezes não reconheceu, não pagou aquilo por algum motivo, falta de caixa, enfim, mas deixou de reconhecer essa receita. Isso são problemas que a gente verifica. Desalinhamento, né, das normas brasileiras à estrutura dos relatórios contábeis. São outros problemas também que a gente vê. Ademais, algumas vulnerabilidades a gente percebe nos registros contábeis. Quando esse
olhar não é integrado, né, com o que a entidade realmente desenvolve, com o que ela tem no seu regulatório, com o que está previsto. E aí nós percebemos o quê? Percebemos receita em desacordo com os objetivos sociais, né, as atividades fins. Entidade captar recurso, obter uma receita que não tem relação com a atividade, leva a vulnerabilidade tributária, principalmente a possíveis contingências em várias esferas, inclusive municipal. Documentação legal e estatutária em desacordo com o regime tributário leva a outro problema. Não observar as regras fiscais. Por exemplo, a organização do terceiro setor, ela precisa consolidar sua escrita contábil nos relatórios fiscais da Receita Federal. Existem declarações tributárias no âmbito da Receita que a contabilidade precisa estar lá inserida. Quando isso não ocorre, isso é uma vulnerabilidade, a entidade pode ter sérios problemas. Não observar, né, com isso o alcance das suas isenções tributárias. Então, essas vulnerabilidade de registros contábeis vai levar a alguns reflexos tributários. Então, o registro contábil ele tem que estar, a outra palavra, aderente ao que ela realmente desenvolve, o que a sua entidade realmente desenvolve. Eu sei que a busca por recurso é algo desafiador no terceiro setor. Eu tenho alegria, esse ano de 2022, eu vou estar fazendo 25 anos de serviços prestados às organizações do terceiro setor. Dia 8 de março, é uma data muito simbólica para mim, mas nesses 25 anos, turma, o que eu tenho visto de organizações que captam recursos desalinhado com o que ela realmente desenvolve e depois tem tantos problemas. Recentemente, esse efeito, né, pandêmico que nós passamos a viver fez com que muitas entidades buscassem captar recursos, mas aquilo não estava alinhado com o que ela faz. E essa conta pode chegar, principalmente quando você não tem um registro contábil adequado ou quando esse registro deixa a entidade vulnerável. Então, muita atenção ao cumprir o regulatório contábil. E cumprir o regulatório contábil significa, né, observar essas normas, como eu já mostrei a vocês anteriormente. Além disso, o plano de conta tem que estar alinhado ao que uma entidade do terceiro setor faz. Eu trouxe um modelo simples. A norma brasileira de contabilidade é muito importante. A ITG 2002 traz um direcionador para vocês. Visitem esse documento, que é muito importante. E eu trouxe para vocês verem. Por exemplo, o banco precisa ser segregado. Eu não posso ter demonstrado na contabilidade saldos em bancos, tudo em um único grupo, em uma única conta, como nós chamamos. Eu tenho que ter na conta banco, movimento, eu tenho que estar demonstrando segregadamente os recursos que são recursos com uso restrito, recursos limitados e recursos que são livres, que servem para o custeio, para a manutenção, o cotidiano dessa entidade. Isso aí foi o exemplo do ativo. No exemplo do passivo, desculpa, turma, aqui vocês percebam que as subvenções, os recursos captados precisam ser demonstrados enquanto não utilizados. As receitas das entidades, elas precisam segregadas, é aquilo ali, gente, ó. Eu tenho que demonstrar detalhadamente o que foi programa com educação, o que foi com assistência social, o reconhecimento do trabalho voluntariado tem que estar ali no meu demonstrativo de resultado. E para isso eu tenho que ter tido o registro contábil adequadamente. Bom, e aí eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de estrutura de relatório contábil aderente ao terceiro setor. Claro que é um exemplo, cada organização tem a sua realidade. Esse exemplo que eu estou trazendo aqui para vocês vai ser muito mais de organização da área de assistência social. Lembro a vocês que as entidades do terceiro setor têm o regulatório próprio, certo? E esse regulatório,
ela precisa cumprir alguns eventos, alguns fatos contábeis específicos, como, por exemplo, o registro dos ativos estarem segregados por regime de competência e, principalmente, observando os termos específicos. Que termos específicos são esses, por exemplo? No patrimônio líquido, eu substituo o termo lucro por superávit. Eu não tenho a figura do lucro, a figura do distribuir. Por isso que não chama lucro, chama-se superávit, porque ele é reinvestido e reutilizado na organização. Eu tenho na figura das receitas a obrigação do reconhecimento por competência. O momento que ocorre o fato gerador, a palavrinha muito importante, fato gerador, né, na nossa contabilidade. E aí eu tenho, por exemplo, alguns tipos de receitas que ocorrem no terceiro setor: dízimo, mensalidade, contribuição, doação. Nunca se falou tanto em doação, né, em tempos atuais. Todas essas doações que nós estamos vendo, as organizações, elas precisam contabilizar. Ah, professora, mas a doação não foi em dinheiro, foram 100 cestas básicas para doar para famílias em vulnerabilidade social. A entidade recebeu 100 cestas básicas, ela precisa contabilizar essa doação. Essa doação vai ter que ter uma medida de valor para isso, mas não veio a nota. Não tem meio sim para se contabilizar. Existem métricas para isso e isso precisa ser demonstrado e divulgado. A contabilização do recebimento e a contabilização da destinação das doações. Então, é muito importante isso. Tudo tem que ter uma documentação, tem que ter uma evidência concreta que aquele fato ocorreu naquela organização. Trabalho voluntariado, como eu falei, ele deve ser reconhecido pelo valor justo. E esse valor justo, ele precisa ser contabilizado. Existem modelos, existem sistemáticas para se estabelecer o valor justo. Diferentemente da gratuidade, a gratuidade é a registrar pelo valor que você cobraria para receber aquele serviço ou para realizar aquele serviço. Então, mensura-se e registra-se esse trabalho. E agora, para dar continuidade e finalizando nossa apresentação, eu vou mostrar a vocês os principais relatórios contábeis que são obrigatórios para organizações do terceiro setor. Esses relatórios, turma, são obrigatórios. Prestem bem atenção aí, ó. Vejam que vocês têm o balanço patrimonial, demonstração do resultado do período, demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração dos fluxos de caixa e notas explicativas. Já chama atenção que alguns profissionais, algumas pessoas não compreendem que esses relatórios precisam ser apresentados. Mas nós temos uma norma, a ITG 2002, gostando ou não, está lá. E eles têm que ser elaborados, apresentados e divulgados. Daí eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Esse é um modelo de uma estrutura de balanço patrimonial que vocês podem observar. O material completo disso, turma, que vocês fizeram curso com a gente ano passado, vocês têm todo esse material, mas eu quero só chamar a atenção para que vocês não esqueçam que esses pontos marcados em vermelho são pontos assim específicos no terceiro setor e vocês observem. Quando receber os relatórios, agora esse mês de janeiro e fevereiro, vocês vão começar a receber os relatórios de vocês. Então, observem se está contemplando, se os relatórios estão detalhados, estão segregados, observando as informações específicas do terceiro setor, uma organização do terceiro setor que execute projeto e esse projeto ainda não se concretizou, tem que ter essas informações no passivo, que é uma obrigação da entidade. Tem que existir a informação do patrimônio social da organização. O resultado que ela gerou não é lucro, e sim superávit. Ademais, a demonstração do resultado. Esse é um modelo que eu trago assim de modelo de assistência social para vocês verem como é um relatório de resultado do período segregado,
Segregado é eu mostrar as receitas como elas realmente aconteceram, detalhadamente. Lembrem que a assistência social usufrui de uma imunidade tributária e a imunidade está na receita. Então, a entidade tem a obrigação de demonstrar mais ainda. Além das nossas normas, o resultado tem que estar apresentado desta forma. Esse é o modelo que nós elaboramos para o setor de assistência social. Aí você tem as despesas também detalhadas por atividade, por programa que a organização desenvolveu. Percebam que esse modelo, essa situação, a entidade tem uma área de atuação na saúde muito pequena e na assistência social mais robusta. Não é por isso que ela não deixa de demonstrar o que ela fez na saúde. Olha ali ela demonstrando, porque ela tem um convênio com o SUS. Então, se ela tem um convênio na lâmina anterior, vocês puderam perceber, ela tem um convênio com o SUS. E aí ela precisa demonstrar isso. Ademais, o modelo para demonstração do fluxo de caixa, que é obrigatório, e para terceiro setor precisa apresentar. Então, esse é um modelo adaptado à organização do terceiro setor, porque não é uma organização empresarial. Mostra também a obrigatoriedade de uma organização do terceiro setor, ela ter informações qualitativas, e o que é informação qualitativa? É apresentar as notas explicativas. Então, eu fiz um panorama de quais são as informações qualitativas principais. Não pode faltar, vocês podem complementar com outras informações, mas essas não poderão faltar, precisarão estar lá nesse relatório. E aí forma o conjunto das demonstrações contábeis do segmento. Bem, turma, esses tópicos, né, do ambiente contábil de gestão das organizações de terceiro setor, eu trouxe ele para vocês muito mais para recordar tudo que nós fizemos ano passado, que vocês tenham em mente a importância da contabilidade na gestão e na prestação de contas destas organizações. Trago ainda aqui que é uma boa prática de gestão, sim, certo? Ter contabilidade, ela vai auxiliar na tomada de decisão, nas decisões operacionais da organização, por exemplo, na concepção de um plano de trabalho forte, sustentável para captar recurso. Informações fidedignas, tempestivas e transparentes. A contabilidade ela propõe isso, então é fundamental que uma organização do terceiro setor, né, tenha isso em mente. Demonstra a aplicação dos recursos aos propósitos institucionais. Além do mais, vai direcionar o cumprimento das normas, das leis do nosso regulatório, fortalece a apresentação da prestação de contas, né? Uma prestação de contas, ela se torna fortalecida, né? Consistente com uma contabilidade, né? Pautada e nas normas brasileiras de contabilidade. E por fim, eu coloco aí as fontes de consulta para vocês. E agora, nesse momento, é o momento assim de agradecer a esse projeto da nossa Universidade Federal da Bahia, que possibilitou realizar essa atividade no ano de 2021. Em 2021, nós tivemos a alegria de capacitar só na Universidade Federal da Bahia quase 60 profissionais, entre trabalhadores de entidades do terceiro setor, estudantes e contadores. Pode? Turma, finalizando com vocês essas 4 mini aulas do projeto Ação Curricular em Comunidade e Sociedade, que é muito mais que um projeto, uma ação extensionista que a Faculdade de Ciências Contábeis oportunizou para vocês. Só reforçando, em 2021, capacitamos aproximadamente 60 organizações, entre estudantes, entre trabalhadores, dirigentes e profissionais da contabilidade. Foi uma alegria para nós podermos oferecer isso. Em 2022, no segundo semestre, com certeza, nossas ações voltarão. Não é, professora Lorena, nossa vice-coordenadora desse projeto, que tem contribuído com a gente nessa caminhada e nessa trajetória. Professora, faça uma palavrinha final para a turma. Isso mesmo, pessoal. Foi um prazer enorme
participar do projeto do ano anterior, em que a gente trabalhou com as várias entidades buscando, de fato, melhorar a questão da gestão, da prestação de contas. Professora Tânia, então, está me passando essa responsabilidade de estar à frente desse projeto neste ano. Mas não pensem que a professora Tânia vai se afastar. Não, ela vai continuar com parceria com a gente para dar continuidade a esse projeto lindo, tá bom? Muito obrigada a vocês. Vamos em frente e que vocês todos priorizem gestão e prestação de contas no cotidiano das organizações de vocês. Até breve. Acompanhe as redes sociais para verificar o período em que a gente vai abrir inscrição para dar continuidade ao curso, tá bom? Até a próxima!